Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos ouvintes da Palavra do Senhor, quem vos fala é o irmão Magela, do canal Desvendando a Palavra. Nesta noite, quero vos trazer uma palavra acerca sobre a consulta aos mortos. Será que é correto consultar os mortos? Buscar nas profundezas ou em qualquer região aquele que foi, aquele que partiu, aquele que não está mais entre nós, para ter um diálogo com essa pessoa, conversar com essa pessoa? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Quero começar lendo para os irmãos aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, o que é que Deus diz acerca desse processo da consulta aos mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, está escrito assim: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nesse capítulo 18, Deus está falando acerca das abominações contra o Senhor. Então Deus estava rejeitando nesse versículo as pessoas que eram encantador, necromante, mágico e aqueles que consultam mortos. No versículo 12 está escrito assim: o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Deus está dizendo, essas pessoas que assim o fazem, não servem para ser pessoas que convivem no meio de ti, e nem vocês conviverem no meio desse povo. Agora eu quero ler, queridos, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Deus está dizendo que os vivos dão conta do que vão acontecer, do que aconteceu, mas os mortos jaz no esquecimento. Pois bem, queridos, eu quero ler para vocês acerca de um homem na Bíblia. O primeiro rei da Bíblia, o rei Saul. Todos sabem que esse homem foi um homem escolhido por Deus. Eu já ouvi até alguns irmãos dizerem que foi a escolha do homem, mas na verdade o povo procurou Samuel e disse: Samuel, nós queremos para nós um rei, queremos ser uma nação como as outras tantas e não queremos ser reinado mais por juízes. O último juiz da Bíblia foi o profeta Samuel, e Deus então disse a Samuel: atende ao povo e eu escolherei para eles um rei, mas diga para eles que esse rei irá ter domínio sobre eles, sobre seus filhos, sobre seu patrimônio, e terá direito aos melhores cavalos, os melhores animais, tomar as suas filhas, os seus filhos para a guerra. Enfim, Deus escolheu a Saul, está em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 e 17, aonde Deus, o próprio Deus, escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel, porque o povo havia pedido que houvesse um rei no meio deles e não mais fossem julgados pelos juízes. Pois bem, Saul começou muito bem, foi um grande rei, lutando as guerras do Senhor, mas subiu o orgulho na sua cabeça por causa do poder, e Saul então pecou contra Deus. O primeiro pecado de Saul está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, aonde ele se preparava para guerrear contra os filisteus, a nação arqui-inimiga de Israel. E Samuel, o profeta, demorou-se de chegar para oferecer o sacrifício, porque antes de uma guerra havia que fazer o sacrifício.
Como Samuel atrasou, o povo começou a dispersar-se, os guerreiros. Saul ficou preocupado, ele solicitou o animal para o sacrifício, ele mesmo fez o sacrifício, fazendo o papel do sacerdote, o que não era da alçada de Saul. Quando Samuel chegou, o repreendeu, dizendo: você pecou contra o Senhor, essa não era a sua função. Se você tivesse obedecido ao Senhor, ele confirmaria o seu reino. Mas agora o Senhor já procurou um outro para estar no seu lugar. Pois bem, passaram-se alguns meses, Deus se compadeceu novamente de Saul por causa das orações de Samuel. Deus chegou a repreender Samuel, dizendo: Samuel, até quando terás dó de Saul? E Deus dá uma nova oportunidade para Saul, dizendo a Samuel: diga a Saul para arrebanhar todo o exército de Israel e ir até os amalequitas e matar toda aquela nação. Porque eu lembrei que esse povo se opôs ao meu povo Israel quando da vinda do Egito. Isso está em 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Saul se dispôs a ir cumprir a ordem do Senhor, mas ele não matou a todos como Deus tinha ordenado. Deus disse: mate homens, mulheres, crianças, animais. Mas Saul achou por bem trazer o rei para o arraial de Israel, trazer também o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, e ele foi repreendido por Samuel. Foi quando ele pegou nas roupas de Samuel, as vestes de Samuel, e dizendo: tem misericórdia de mim. E o manto de Samuel foi rasgado. Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou definitivamente o reino da sua vida, porque Deus já tem provido de um melhor do que você. E todos sabem que esse próximo rei foi o rei Davi, escolhido por Deus desde criança, desde jovem. Pois bem, queridos, algumas seitas, baseadas em alguns versículos que eu quero ler agora para os irmãos, se baseiam nesse acontecimento de Saul, porque Saul, quando foi desprezado pela segunda vez, ele então começou a ser perturbado pelos demônios. A Bíblia diz que o demônio, o espírito, chegava para tentá-lo, atormentá-lo, e ele pediu aos seus guerreiros que trouxessem um jovem que manuseasse bem a harpa, e trouxeram Davi. E a Bíblia diz que quando Davi cantava louvores na presença de Saul, os demônios abandonavam Saul. Daí a expressão e a confirmação de que Deus habita no meio dos louvores e que Satanás odeia louvores. A Bíblia diz que o menino Davi, no Salmo 119, versículo 164, louvava a Deus 7 vezes por dia. Era um adorador por excelência. Quando ele dedilhava sua harpa, Saul era liberto, os demônios eram afugentados por causa da unção e do louvor que havia em Davi. Mas Saul, atormentado por esse diabo, ele foi cercado pelos filisteus e ele perdeu o bom senso, porque Deus se afastou dele. E ele então mandou procurar uma feiticeira. Está em 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 3, e eu quero ler para os irmãos. Está escrito o seguinte: já Samuel era morto, o profeta Samuel havia morrido, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia desterrado, matado, destruído as necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram se acamparam em Sunem. Reuniu Saul todo Israel e acamparam-se em Gilboá. Vendo Saul que o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito no seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Saul estava em pecado, Saul estava em erro, e ele buscou ao Senhor, mas o Senhor não o respondeu, porque Saul tinha o coração mau. E Deus não responde àquele que tem o coração mau. Versículo 7 diz assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte.
disseram-se os seus servos: em Eldor há uma mulher que é necromante. Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas, e foi ele e 2 homens. De noite chegaram à mulher e disse-lhe: peço-te que adivinhes por necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Irmãos, primeiro erro que nós observamos aqui é que Saul pediu à feiticeira, a necromante, que lhe fizesse subir. Ora, Saul não foi consultar a Deus, Saul não foi consultar ao Espírito Santo, Saul foi consultar aquele que estava lá embaixo, porque a Bíblia diz que ele pediu para que o fizesse subir. A Bíblia está recheada de informações, de capítulos e versículos, que o inferno fica lá embaixo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, Jó, capítulo 11, versículo 8, Lucas, capítulo 16, versículo 23, nos confirma que o inferno está embaixo. E Saul pede então para fazê-lo subir com quem ele queria conversar. Versículo 9 diz o seguinte: mas a mulher lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul. Ela não conheceu Saul porque Saul estava disfarçado, conversando com ele, mas não sabia que era ele. Ela estava dizendo: você sabe como fez Saul, como exterminou da terra os necromantes, os adivinhos, por que me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então, versículo 10, então lhe jurou pelo Senhor. Olha, Saul fazendo um juramento. E a Bíblia é bem clara em dizer que você não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo Senhor, nem por coisa alguma, que juramento é pecado diante de Deus. Saul disse a ela: tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Disse-lhe então a mulher: a quem eu farei subir? Subir novamente. Respondeu ele: faze-me subir o profeta Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pausa, porque quando essa mulher invocou os mortos, ela viu subir lá de baixo um ser, e esse ser estava transfigurado de Samuel. E quando ela viu que era Samuel, ele disse: por que você me enganou se você próprio é Saul? Olha o versículo 13, disse: respondeu-lhe o rei Saul: não temas, o que vês? Disse a mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo o ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e prostrou. Irmãos, a Bíblia não confirma que era Samuel, porque os mortos não podem voltar. Deus abomina a consulta aos mortos. Por quê? Porque quem consulta mortos, o demônio se aproveita dessa consulta e imita até a voz daquele que já foi. Nessa visão apareceu o demônio e Saul, entendendo que era Samuel, mas não era Samuel, era um espírito maligno. Versículo 15, disse Samuel a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Irmãos, todos sabem que Samuel não estava lá embaixo, Samuel estava lá em cima. A Bíblia diz que quando um crente morre, os anjos do Senhor vêm e levam para o seio de Abraão. E o seio de Abraão fica em cima e não fica embaixo. Lembra do rico quando morreu e do pobre Lázaro? A Bíblia diz que o rico foi levado para o inferno, e que Lázaro, o pobre, foi levado para o céu. E que lá embaixo no inferno, ele olhava para cima e viu Abraão e viu também Lázaro. E ele gritou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro dar-me um pouco d'água. Então, por quê? Porque o rico estava no inferno, lá embaixo, e no seio de Abraão estava Lázaro, lá em cima. Então veja bem, irmãos, no versículo 15 diz assim: e disse
Samuel a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Disse Saul: estou angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isto te chamei para que me faças saber o que hei de fazer. Versículo 16, então disse Samuel, o diabo disfarçado de Samuel: por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? O Senhor fez para contigo, como por intermédio te disse: rasgou o teu reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Versículo 18, porque não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o furor da ira contra Amaleque, o Senhor te fez isto hoje. Olha o versículo 19, que revelação tremenda. Está escrito assim, ó: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarás comigo. O arraial de Israel, o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Irmãos, olha que revelação tremenda. O próprio diabo, conversando com Saul, travestido de Samuel, ele disse: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Observa que quando ele falou Israel, ele não disse nada sobre o próprio diabo. Ele disse que Israel seria entregue nas mãos dos filisteus. Aí o diabo diz: e amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo. Aonde? No inferno. O diabo sabia que Saul morreria nessa guerra, porque tinha sido rejeitado pelo Senhor, e o diabo confessou: amanhã você estará comigo. Olha, se fosse Samuel, Samuel estava no céu. Samuel não ia dizer: você estará comigo. Samuel iria dizer: você estará no inferno. Você não irá para o céu. Mas ele disse: tu e os teus filhos estarão comigo. Aonde? É o diabo revelando. É porque o diabo é tirado inteligente, irmãos. Mas o crente é mais inteligente do que o diabo. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como eu estava dizendo, irmãos, algumas seitas tomam por base essa história, esse diálogo de Saul com essa necromante, para dizer que é possível consultar os mortos e que os mortos vêm e falam. Mas ficou claro aqui que foi o próprio diabo travestido de Samuel que enganou Saul, porque a Bíblia é clara dizendo: entendendo Saul que era Samuel. Queridos irmãos, a Bíblia é clara em dizer que os mortos não têm parte alguma daquilo que está debaixo do céu. Isaías capítulo 38, versículo 9, Isaías brada e disse: Senhor, os mortos não te glorificam, somente os vivos. Lucas capítulo 20, versículo 38, o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês não sabem que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Aliás, Deus nem gosta de morto. Me apresente aí, irmão, um morto que se encontrou com Jesus e que não voltou a viver, que não recebeu a vida. Encontrou com Jesus, meu irmão, ele volta a ter vida, ele volta ele ressuscita quando ele encontra com Jesus, tanto morto físico como morto espiritual. Mas eu quero agora falar com os irmãos acerca de João Batista. Essas seitas também pegam o varão João Batista, o precursor de Jesus, para também se basear de que é possível os mortos voltarem, é possível um espírito vir e nascer através de outra pessoa, não é? Dizendo que está cumprindo um karma. Então eles se baseiam no seguinte versículo, eu quero ler aqui para os irmãos, está aqui em Mateus capítulo 11, deixa eu abrir aqui para os irmãos, Mateus capítulo 11, eu vou abrir primeiro Lucas capítulo 1, versículo 17. Olha, veja bem. A Bíblia diz que a promessa do nascimento do João Batista
filho de Zacarias. Todos sabem que tanto Zacarias como Isabel já eram idosos, e Deus trouxe para eles um varão, não é, já em tenra idade, e o nome dele era João Batista. No diálogo que o anjo teve com Zacarias, ali aonde Zacarias estava oferecendo o sacrifício no altar, está em 1 Lucas capítulo 1, versículo 17, está escrito da seguinte forma, a partir do verso 16, para não ficar muito longo. Falando acerca de João Batista, o anjo falando para Zacarias acerca de João Batista. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais e converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. O anjo traz para Zacarias, o pai de João Batista, dizendo para ele, olha, vai nascer um varão da tua esposa, e esse varão irá diante dele, viverá nele o espírito e poder de Elias. No versículo 17, 1 Lucas capítulo 1, versículo 17, está, irá diante dele no espírito. Espírito está em minúsculo. Essa palavra espírito aqui expressa atitude, expressa pensamento, expressa força, expressa decisão, expressa coragem. Então o anjo está revelando para Zacarias, irá adiante dele no espírito e no poder de Elias. Ele estava dizendo, olha, o mesmo espírito de valentia, de coragem, de intrepidez que havia em Elias, há de ir sobre esse menino que irá nascer, João Batista, que irá preparar o caminho do Senhor. Então, esse versículo também, as pessoas que consultam mortos, acreditam que ele serve por base para dizer que uma pessoa morre e depois volta nascendo através de outra pessoa. E eles dizem que Elias nasceu de novo através de João Batista. Mas está claro que nesse versículo que apenas a intrepidez, a coragem, apenas a força que Elias tinha de enfrentar reis é que estava sobre João Batista. Jesus fala claramente isto lá em Mateus capítulo 11, versículo 12 e 14, e eu vou ler para os irmãos. Jesus discursando, ele falou da seguinte maneira, acerca de João Batista, versículo 12 em diante, desde os dias de João até agora, faz-se violência pelo reino do céu e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Observe, queridos, que o versículo está claro quando Jesus colocou a palavra ele é o Elias. Ele não disse ele é Elias. Ele colocou o Elias porque a palavra, a letra O, significa que isso é um artigo singular, masculino definido. Jesus estava dizendo, olha, ele é o Elias, sobre ele está as qualidades do profeta Elias. Ele não é Elias, porque o morto não pode voltar, ele não cumpre karma, volta, entra no outro corpo e vai viver uma nova vida. Mas o que estava sobre ele, Jesus estava dizendo, se quiseres dar créditos, ele é o Elias que havia de ouvir. No versículo 15, Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então o próprio Senhor Jesus estava confirmando aqui que sobre João Batista haveria as virtudes do profeta Elias. Mas vamos mais para frente, para encerrar esse estudo, vamos consultar o próprio João Batista, está lá em João capítulo 1, versículo 21, João capítulo 1, versículo 21, eles foram perguntar ao próprio João Batista quem era ele. Eu vou ler aqui para os irmãos
para nós encerrarmos essa palavra, para que não fique longa essa mensagem. Quero trazer o entendimento para os irmãos que há um grande engano a pessoas que consultam os mortos, há um grande engano naqueles que acreditam que a pessoa pode voltar, reencarnar e viver o karma que ele passou pela outra vida. Isso não é verdade. A Bíblia diz que morto não volta e que ninguém pode nascer de novo através de outro corpo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler a partir do versículo 19, para ficar mais claro para os irmãos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Olha, foram enviados levitas e sacerdotes para questionar João, perguntar quem era João, porque João batizava nas águas, João enfrentava reis, João falou a verdade na cara de Herodes, João não temia, João tinha intimidade com Deus. Perturbado com todas aquelas ações de João, foram enviados sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Versículo 20, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então quem és? És tu Elias? Disse ele: não sou. O próprio João negando, confirmando que ele era apenas o profeta que foi levantado pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor e não era Elias. Então, irmãos queridos, esteja bem atento a essas informações, porque quando você se deparar com aqueles que acreditam na reencarnação e aqueles que acreditam que possa consultar mortos, faça uma consulta a esse estudo, que você terá base para combater essas falsas doutrinas. Por favor, se possível, dê o seu like ou o seu dislike, e se gostou, cadastre nesse canal, inscreva-se nesse canal, para que os nossos próximos estudos você possa receber a mensagem. Recentemente gravamos um estudo acerca de anjos e gigantes. Entrando no site, você também poderá ouvir acerca desse engano que também está na Bíblia e que a Bíblia traz a clareza quem são anjos e quem são gigantes. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.